Imagine que você se muda para outro país em busca de uma nova vida e de novos conhecimentos. Está tudo correndo perfeitamente bem, até que sua colega de quarto é encontrada brutalmente assassinada. E você, de repente, se torna a principal suspeita ou suspeito de um crime que chocou o mundo. Qual seria seu próximo passo? Tentar provar sua inocência ou aceitar que a justiça, para muitos, já a considera culpada? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Mentes Criminosas. Hoje vamos mergulhar nos detalhes do caso que envolveu a estudante americana Amanda Knox. Então, bora pro vídeo. Amanda Mary Knox nasceu em 9 de julho de 1987 em Seattle, Washington. Ela era uma jovem universitária com uma vida aparentemente comum, estudante linguística na Universidade de Washington. Ela era conhecida por sua personalidade extrovertida e um desejo por novas experiências. Desde a infância, ela sempre buscou se expressar de maneiras diferentes, muitas vezes se sentindo um pouco deslocada. Aos 16 anos, em uma viagem de família pela Europa, ela visitou a Itália pela primeira vez e se apaixonou pelo país, pela sua arte, cultura e a beleza de suas paisagens. Essa paixão a levou a se candidatar para um intercâmbio na Universidade de Perusa. Sua aprovação foi um sonho realizado, a chance de viver a vida que tanto idealizava longe da rotina e de sua zona de conforto. Em Perusa, Amanda foi morar em um apartamento no centro histórico da cidade, uma casa de 2 andares dividida com outras 3 garotas. 2 delas eram italianas, Filomena Romanelli e Laura Mesetti, e a terceira era britânica, Meredith Kercher, de 22 anos. A Meredith era uma estudante da Universidade de Leeds e, ao contrário da personalidade mais aventureira de Amanda, ela era dedicada aos estudos e bastante próxima de sua família, com quem falava diariamente. A dinâmica da casa, com 2 entradas separadas, criava uma distância entre os moradores dos andares superior e inferior. Para completar a renda, Amanda conseguiu um emprego em um bar local, de propriedade de Patrick Lumumba. Pouco tempo depois, ela conheceu Raffaele Sollecito, um estudante italiano, em um concerto. A conexão entre os dois foi instantânea e eles iniciaram um relacionamento intenso nos dias que se seguiram, tornando-se inseparáveis. Só que a tranquilidade da cidade foi brutalmente interrompida na manhã de 2 de novembro de 2007, quando o corpo de Meredith Kercher foi encontrado em seu quarto. A cena do crime era perturbadora. O quarto estava em desordem, com manchas de sangue em vários locais, incluindo a parede e o chão. Havia um rastro de sangue que levava do quarto para o banheiro, o que sugeria um arrastamento. O corpo de Meredith, coberto por um edredom, apresentava múltiplos ferimentos e um corte profundo na garganta. Os legistas revelaram que Meredith foi esfaqueada 47 vezes e que a causa da morte foi uma hemorragia causada pelo corte na garganta. A autópsia revelou a presença de DNA masculino e pequenos cortes no queixo, o que levou à hipótese de um ato de tortura e um possível jogo sexual, que deu terrivelmente errado, uma teoria que logo foi disseminada pela mídia. A polícia chegou à cena do crime e encontrou Amanda e Rafael do lado de fora da casa. O comportamento dos dois, que se consolavam com beijos e abraços, foi considerado impróprio por um dos policiais e chamou a atenção dos investigadores. Essa percepção inicial, baseada em um comportamento que a própria Amanda considerou ser uma reação a um evento traumático, se tornou o primeiro de muitos indícios contra ela. A versão dos fatos de Amanda era a seguinte: na noite do crime, ela estava na casa de Raffaele, então ela recebeu uma mensagem de seu chefe, Patrick, dizendo que ela não precisaria trabalhar. Ela e Raffaele teriam lido um livro e dormido. Na manhã seguinte, ao retornar para casa, Amanda notou que a porta da frente estava aberta. Após tomar banho, ela percebeu uma desordem na casa, manchas de sangue e, por fim, ela viu até fezes no vaso sanitário, o que a assustou. Então, ela ligou para Raffaele, que acompanhou ela de volta à casa. Juntos, eles tentaram arrombar a porta trancada do quarto de Meredith, mas não tiveram sucesso. Então Rafael ligou para a polícia. No entanto, a polícia suspeitou de uma encenação, pois a janela do quarto de Filomena, a colega de quarto de Amanda, estava quebrada, mas os vidros estavam do lado de fora, indicando que a quebra havia sido feita de dentro, simulando um arrombamento. Além disso, nenhuma das outras colegas de quarto de Meredith, Filomena e Laura, que estavam fora da cidade, foram contatadas, o que alimenta ainda mais as suspeitas de que os dois não tinham a intenção de pedir ajuda de verdade. A investigação passou então a focar em Amanda e Raffaele.
2 dias após a descoberta do corpo, Amanda foi levada de volta à casa pelos policiais para um exame. E quando solicitada a olhar na gaveta de talheres, ela teve um ataque histérico, batendo as mãos nos ouvidos como se estivesse ouvindo os gritos de Meredith. Para a polícia, a reação era a de alguém com remorso. O comportamento de Amanda durante os dias seguintes continuou a levantar suspeitas. Os celulares do casal foram grampeados e as conversas de Amanda com amigos foram consideradas insensíveis. Em uma dessas conversas, um amigo comentou sobre o sofrimento de Meredith e Amanda respondeu friamente, abre aspas, é claro que ela sofreu, olha o tamanho do corte na garganta dela, fecha aspas. Então a pressão só aumentou durante os interrogatórios. A polícia interrogou Rafael separadamente e o pressionou a confessar. Exausto e sentindo-se traído, ele mudou sua versão dos fatos, afirmando que Amanda só chegou em sua casa 1h da manhã. Essa inconsistência nos depoimentos foi a brecha que os investigadores precisavam. Com a nova informação, Amanda foi interrogada por horas, sob forte pressão. A polícia usou táticas de intimidação, alegando que ela estava mentindo e que eles já sabiam de toda a verdade. Sem a presença de um advogado e sem a compreensão total do processo, Amanda se sentiu coagida a se lembrar de algo. Em seu depoimento, ela acabou incriminando seu chefe, Patrick Lumumba, afirmando ter se lembrado de que ele estava na cena do crime com uma jaqueta de couro enquanto ouvia os gritos de Meredith. Com base nesse depoimento, Patrick Lumumba, Amanda Knox e Rafael Solícito foram presos. A mídia internacional, que já estava de olho no caso, se jogou na história. A Amanda foi rotulada de Femme Fatale, Foxy Knox e outros apelidos pejorativos que pintavam um quadro de uma assassina sedutora e sádica. A teoria de um crime sexual envolvendo o trio se tornou a manchete principal, transformando o caso em um espetáculo midiático. A prisão de Patrick durou pouco, pois seu álibi foi confirmado por várias testemunhas, e ele foi liberado. A polícia, no entanto, ainda tinha Amanda e Rafael como seus principais suspeitos. A reviravolta no caso veio com a análise das evidências de DNA. O DNA de um homem desconhecido até então foi encontrado em uma alça do sutiã de Meredith, em um banheiro da casa. A polícia identificou o DNA como sendo de Rudy Gad, um marfinense de 20 anos com um histórico de roubos. Gad havia fugido para a Alemanha, mas foi capturado e extraditado para a Itália. Ele admitiu ter estado na casa e no quarto de Meredith na noite do crime, mas negou ser o assassino. Ele alegou que o crime teria sido cometido por um amigo, que ele se recusou a identificar. Rudy Gad foi condenado por assassinato e agressão sexual, e ele foi sentenciado a 16 anos de prisão. Com a condenação de Gad, muitos acreditavam que o caso de Amanda e Rafael estaria encerrado, mas a promotoria italiana manteve a acusação de que o crime havia sido cometido por mais de uma pessoa. Eles argumentavam que as provas encontradas na cena do crime, como o DNA de Amanda e Rafael, indicavam que a dupla havia participado do crime. Em 2009, Amanda e Rafael foram julgados e condenados. Amanda recebeu uma pena de 26 anos de prisão e Rafael, 25. Mas a defesa recorreu, iniciando um novo capítulo na batalha judicial. O julgamento de apelação, que começou em 2010, focou em uma revisão das evidências de DNA, que já eram questionáveis. A defesa argumentou que a coleta de provas havia sido falha e que as amostras de DNA eram insuficientes para a condenação. A suposta arma do crime, uma faca de cozinha, foi testada e tinha DNA de Amanda no cabo e supostamente DNA de Meredith na lâmina, mas as amostras eram mínimas e a defesa alegou contaminação. Mas, em 2011, em uma decisão surpreendente, o Tribunal de Apelações inocentou Amanda e Rafael, e os dois foram liberados após passarem quase 4 anos na prisão. A promotoria não se deu por vencida e recorreu à Suprema Corte de Cassação da Itália. A Suprema Corte reverteu a absolvição, ordenando um novo julgamento. Em 2014, Amanda e Rafael foram condenados novamente. Amanda teve sua pena aumentada para 28 anos e 6 meses de prisão. Mas a história ainda não havia terminado. A defesa recorreu novamente e, em 27 de março de 2015, a Suprema Corte de Cassação da Itália proferiu a decisão final, absolvendo definitivamente Amanda Knox e Rafael Solícito. O tribunal criticou severamente a investigação inicial, classificando-a como cheia de falhas e com evidências forjadas. O caso da Amanda Knox se tornou um marco na história criminal, expondo as falhas de um sistema judicial e o poder da mídia em influenciar a opinião pública.
Amanda hoje está casada e com uma filha. Ela retornou à Itália em 2022 e se encontrou com Raffaele em uma iniciativa dele para que pudessem finalmente falar de outra coisa que não fosse o caso que os marcou para sempre. A maioria das pessoas hoje em dia acredita na inocência dos dois, culpando apenas o Rudy Guede pelo assassinato. No entanto, o mistério permanece e a polícia ainda acredita que outras pessoas podem estar envolvidas no crime. Então, esse foi o caso de Amanda Knox. Comenta aí o que você achou do caso e quem você acha que é o culpado ou culpada. Se gostou do vídeo, peço que deixe um like e se inscreva no canal, porque isso vai me ajudar muito e dessa forma você vai ficar sabendo dos próximos vídeos. Também tem outros vídeos aqui no canal, dê uma olhada que talvez você se interesse por algum outro caso. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.